Respire fundo, acalme o coração e coloque neste momento a sua família nas mãos de São José. Se você chegou até esta oração, acredite, não foi por acaso. Talvez exista hoje uma situação dentro da sua família que precisa de paz, uma porta que precisa se abrir, uma preocupação que precisa encontrar uma solução, ou alguém que precisa urgentemente de força e esperança. Permaneça comigo até o final desta oração, porque vamos apresentar à sua família a poderosa intercessão de São José, pedindo proteção, união, paz, alegria e caminhos abertos. E enquanto você acompanha cada palavra, coloque no coração o nome das pessoas que você mais ama. Apresente a sua casa, apresente os seus filhos, apresente seus pais, o seu casamento. Se você acredita no poder da oração e deseja colocar a sua família sob a proteção de São José, já escreva nos comentários: São José, abençoa a minha família. Faça essa declaração com fé, porque quando colocamos diante de Deus aquilo que amamos, o nosso coração deixa de carregar sozinho o peso das preocupações. E antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações para receber nossas próximas orações e momentos de fé. Deixe também o seu like no vídeo, porque esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar outras famílias que talvez estejam precisando exatamente desta oração hoje. Compartilhe esta oração com alguém da sua família, ou com um amigo, ou com aquela pessoa que você sabe que está enfrentando um momento difícil. Talvez uma simples oração compartilhada seja justamente aquilo que alguém precisava para recuperar a esperança. E agora, antes de começar, vamos fazer juntos a nossa frase de fé. Coloque a mão sobre o coração e diga com confiança: São José, cuida da minha família, protege a minha casa e abre os caminhos que Deus preparou para mim. Com o coração tranquilo, a mente elevada e a certeza de que Deus está ouvindo cada palavra, pedimos a São José, o guardião da Sagrada Família, que olhe para nós e interceda pela nossa vida. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, Pai terreno de Jesus e esposo fiel da Virgem Maria, nós nos colocamos neste momento sob a tua poderosa intercessão, com o coração cheio de confiança e esperança. Sabemos que foste escolhido por Deus para uma missão grandiosa: proteger a Sagrada Família, cuidar de Jesus com amor, sustentar o teu lar com trabalho honesto e permanecer firme, mesmo quando os caminhos pareciam incertos. Por isso hoje, te pedimos que olhes também para a nossa família e nos acompanhe com esse mesmo coração de Pai, levando nossas necessidades ao coração de Deus. São José, visita a nossa casa e contempla tudo aquilo que vivemos. Tu conheces as alegrias que celebramos, mas também conheces as preocupações que muitas vezes escondemos uns dos outros. Tu sabes das responsabilidades que carregamos, das decisões que precisamos tomar, das dificuldades que enfrentamos e dos sonhos que ainda desejamos realizar. Nada do que acontece dentro de uma família
passa despercebido aos olhos de Deus. Por isso nós te pedimos, São José, que nos ajude a transformar a nossa casa em um verdadeiro lugar de encontro, acolhimento, compreensão e amor. Que dentro do nosso lar nunca falte a disposição para conversar com respeito, ouvir com paciência e compreender antes de julgar. Quando surgirem diferenças, ajuda-nos a não permitir que pequenas dificuldades se transformem em grandes distâncias. Quando uma palavra ferir, inspira-nos a reconhecer o erro e pedir perdão. Quando alguém estiver cansado, que encontre em nossa família apoio e acolhimento. Quando alguém estiver feliz, que todos saibam celebrar juntos. Que os nossos vínculos sejam fortalecidos, não apenas nos momentos de alegria, mas principalmente quando a vida exigir de nós maturidade, paciência e união. São José, protege especialmente os relacionamentos dentro da nossa família. Não permitas que o orgulho, a falta de diálogo ou as preocupações do cotidiano enfraqueçam aquilo que construímos ao longo dos anos. Dá aos pais sabedoria para orientar os filhos com amor e firmeza. Dá aos filhos um coração capaz de reconhecer o esforço e o carinho de seus pais. Fortalece os casais para que saibam caminhar lado a lado, principalmente nos períodos em que surgirem dificuldades. Que os irmãos aprendam a apoiar uns aos outros e que familiares afastados encontrem, no momento certo, caminhos para a reconciliação. Pedimos também, São José, que a tua intercessão alcance aqueles membros da família que enfrentam batalhas particulares. Tu conheces cada coração, São José, e sabes exatamente onde existe uma necessidade que ninguém mais consegue enxergar. Leva cada uma dessas pessoas diante de Deus e alcança para elas a graça, a força e a direção de que precisam. São José, abre caminhos para a nossa família. Não permitas que o medo nos faça permanecer parados diante das dificuldades. Quando uma oportunidade surgir, dá-nos discernimento para reconhecê-la. Quando precisarmos tomar uma decisão importante, concede-nos sabedoria para escolher o que é correto. Quando um caminho parecer difícil, dá-nos perseverança para continuar. E quando uma porta se fechar, ajuda-nos a compreender que Deus pode estar nos conduzindo para uma direção melhor. São José, queremos aprender a olhar para o futuro com confiança, sabendo que a nossa história ainda está sendo escrita. Intercede para que novas oportunidades apareçam, para que boas pessoas cruzem o nosso caminho e para que possamos reconhecer as bênçãos que muitas vezes chegam de maneira simples e silenciosa. Que a nossa família tenha coragem para recomeçar, sempre que for necessário, e humildade para aceitar que alguns dos melhores caminhos podem ser diferentes daqueles que inicialmente imaginamos. São José, olha também para a nossa vida profissional e financeira. Tu conheces o valor do trabalho e sabes como é importante poder oferecer segurança e dignidade àqueles que amamos.
Por isso pedimos que intercedas por todos aqueles que estão procurando emprego, esperando uma oportunidade, tentando melhorar seus negócios ou enfrentando dificuldades para equilibrar as contas. Que a partir deste momento, Deus abençoe o trabalho das nossas mãos, conceda-nos portas de crescimento e coloque em nosso caminho oportunidades honestas e capazes de trazer estabilidade para nossa família. Livra-nos da ansiedade que nasce quando olhamos apenas para as contas e esquecemos que Deus continua sendo o nosso provedor. Ensina-nos a administrar com responsabilidade tudo aquilo que recebemos, a trabalhar com dedicação, a tomar decisões com prudência e a manter a esperança, mesmo durante períodos de dificuldade. Que nunca percamos a capacidade de agradecer pelo que já temos enquanto buscamos, com responsabilidade e confiança, aquilo que ainda precisamos conquistar. São José, queremos também pedir que a nossa casa seja preenchida por uma alegria verdadeira. Não uma alegria superficial que desaparece diante do primeiro problema, mas uma alegria que nasce da certeza de que nunca estamos sozinhos. Que possamos recuperar o prazer de estar juntos, de conversar durante uma refeição, de compartilhar uma notícia boa, de rir das coisas simples e de criar memórias que os nossos filhos e familiares levarão para toda a vida. Que a nossa família saiba valorizar os momentos comuns, porque muitas vezes eles são justamente que se transformam nas lembranças mais preciosas. Que haja tempo para escutar, tempo para abraçar, tempo para celebrar e tempo para simplesmente estar presente. Não permitas que a correria, o excesso de preocupações ou as diferenças de opinião nos façam esquecer o privilégio de termos uns aos outros. São José, nós confiamos na tua intercessão, porque contemplamos em tua história um homem que não precisou compreender tudo para continuar obedecendo a Deus. Diante de situações inesperadas, permaneceste firme. Diante das dificuldades, assumiste a tua responsabilidade. Diante da incerteza, escolheste confiar. Ensina-nos a ter essa mesma serenidade quando não conseguirmos enxergar claramente o próximo passo. São José, apresenta ao Senhor cada necessidade da nossa família. Apresenta nossas preocupações, sem que precisemos esconder aquilo que nos aflige. Apresenta também os nossos sonhos, porque Deus conhece o desejo do nosso coração e sabe aquilo que realmente contribuirá para o nosso bem. Intercede para que nossas escolhas estejam alinhadas com a vontade de Deus e para que possamos construir uma vida familiar marcada pela paz, pela responsabilidade e pelo amor. Que a nossa casa seja um lugar onde as pessoas encontrem descanso depois de um dia difícil. Que seja um lugar onde ninguém tenha medo de demonstrar seus sentimentos. Que seja um lugar onde os erros possam ser reconhecidos, os perdões possam ser concedidos e os recomeços possam acontecer. Que seja um lar onde a presença de Deus seja percebida não apenas nas palavras,
mas principalmente na maneira como tratamos uns aos outros. São José, temos a confiança de que Deus pode realizar o impossível. Sabemos que a vida possui desafios, mas também sabemos que nenhum desafio precisa ser enfrentado sem esperança. Sabemos que algumas portas serão fechadas, mas também sabemos que novas portas podem surgir. Sabemos que haverá momentos de cansaço, mas também sabemos que haverá dias de celebração. Por isso colocamos a nossa família nas mãos de Deus e pedimos que a tua intercessão nos acompanhe. São José, olha para a nossa família com o teu coração de pai e intercede por nós. Ajuda-nos a construir um lar mais unido, mais alegre, mais acolhedor e mais forte. Que os nossos filhos encontrem em nós bons exemplos, que os nossos pais recebam carinho e respeito, que os casais renovem diariamente o compromisso de caminhar juntos, que os irmãos saibam permanecer unidos e que todos compreendam que família é um presente que precisa ser cuidado todos os dias. São José, nós confiamos a Ti os nossos caminhos. Confiamos principalmente em Deus, que é fonte de toda graça. Nos conduz até Ele e ensina-nos a viver com o coração firme, sem desespero e sem medo do amanhã. E que a partir de hoje, a nossa família caminhe com uma certeza renovada. Não precisamos saber exatamente como tudo será resolvido. Precisamos apenas permanecer unidos, fazer a nossa parte, conservar a esperança e confiar na intercessão daquele que foi escolhido para ser o guardião da Sagrada Família. São José, guarda a nossa casa, acompanha a nossa vida, que a tua presença nos inspire a viver com mais serenidade, mais coragem e mais amor. E que quando olharmos para trás, possamos perceber que muitos caminhos que pareciam impossíveis foram sendo abertos pouco a pouco, que muitas preocupações encontraram solução, que muitas feridas foram curadas e que a nossa família se tornou ainda mais forte porque escolheu permanecer unida. Que Deus abençoe a nossa família, proteja a nossa casa e fortaleça os nossos relacionamentos, iluminando as nossas escolhas e abrindo os caminhos necessários para que possamos viver com dignidade, paz, amor e esperança. São José, intercede por nossa família. São José, protege o nosso lar. São José, acompanhe os nossos caminhos e que pela graça de Deus a nossa família permaneça unida, fortalecida e cheia de fé, hoje e todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai terreno de Jesus e esposo fiel da Virgem Maria, nós nos colocamos neste momento sob a tua poderosa intercessão, com o coração cheio de confiança e esperança. Sabemos que foste escolhido por Deus para uma missão grandiosa, proteger a Sagrada Família, cuidar de Jesus com amor, sustentar o teu lar com um trabalho honesto e permanecer firme, mesmo quando os caminhos pareciam incertos. Por isso hoje,
te pedimos que olhes também para a nossa família e nos acompanhe com esse mesmo coração de Pai, levando nossas necessidades ao coração de Deus. São José, visita nossa casa e contempla tudo aquilo que vivemos. Tu conheces as alegrias que celebramos, mas também conheces as preocupações que muitas vezes escondemos uns dos outros. Tu sabes das responsabilidades que carregamos, das decisões que precisamos tomar, das dificuldades que enfrentamos e dos sonhos que ainda desejamos realizar. Nada do que acontece dentro de uma família passa despercebido aos olhos de Deus. Por isso nós te pedimos, São José, que nos ajude a transformar a nossa casa em um verdadeiro lugar de encontro, acolhimento, compreensão e amor. Que dentro do nosso lar nunca falte a disposição para conversar com respeito, ouvir com paciência e compreender antes de julgar. Quando surgirem diferenças, ajuda-nos a não permitir que pequenas dificuldades se transformem em grandes distâncias. Quando uma palavra ferir, inspira-nos a reconhecer o erro e pedir perdão. Quando alguém estiver cansado, que encontre em nossa família apoio e acolhimento. Quando alguém estiver feliz, que todos saibam celebrar juntos. Que os nossos vínculos sejam fortalecidos, não apenas nos momentos de alegria, mas principalmente quando a vida exigir de nós maturidade, paciência e união. São José, protege especialmente os relacionamentos dentro da nossa família. Não permitas que o orgulho, a falta de diálogo ou as preocupações do cotidiano enfraqueçam aquilo que construímos ao longo dos anos. Dá aos pais sabedoria para orientar os filhos com amor e firmeza. Dá aos filhos um coração capaz de reconhecer o esforço e o carinho de seus pais. Fortalece os casais para que saibam caminhar lado a lado, principalmente nos períodos em que surgirem dificuldades. Que os irmãos aprendam a apoiar uns aos outros e que familiares afastados encontrem, no momento certo, caminhos para a reconciliação. Pedimos também, São José, que a tua intercessão alcance aqueles membros da família que enfrentam batalhas particulares. Tu conheces cada coração, São José, e sabes exatamente onde existe uma necessidade que ninguém mais consegue enxergar. Leva cada uma dessas pessoas diante de Deus e alcança para elas a graça, a força e a direção de que precisam. São José, abre caminhos para a nossa família. Não permitas que o medo nos faça permanecer parados diante das dificuldades. Quando uma oportunidade surgir, dá-nos discernimento para reconhecê-la. Quando precisarmos tomar uma decisão importante, concede-nos sabedoria para escolher o que é correto. Quando um caminho parecer difícil, dá-nos perseverança para continuar. E quando uma porta se fechar, ajuda-nos a compreender que Deus pode estar nos conduzindo para uma direção melhor. São José, queremos aprender a olhar para o futuro com confiança, sabendo que a nossa história ainda está sendo escrita.
Intercede para que novas oportunidades apareçam, para que boas pessoas cruzem o nosso caminho e para que possamos reconhecer as bênçãos que muitas vezes chegam de maneira simples e silenciosa. Que a nossa família tenha coragem para recomeçar, sempre que for necessário, e humildade para aceitar que alguns dos melhores caminhos podem ser diferentes daqueles que inicialmente imaginamos. São José, olha também para a nossa vida profissional e financeira. Tu conheces o valor do trabalho e sabes como é importante poder oferecer segurança e dignidade àqueles que amamos. Por isso pedimos que intercedas por todos aqueles que estão procurando emprego, esperando uma oportunidade, tentando melhorar seus negócios ou enfrentando dificuldades para equilibrar as contas. Que a partir deste momento, Deus abençoe o trabalho das nossas mãos, conceda-nos portas de crescimento e coloque em nosso caminho oportunidades honestas e capazes de trazer estabilidade para nossa família. Livra-nos da ansiedade que nasce quando olhamos apenas para as contas e esquecemos que Deus continua sendo o nosso provedor. Ensina-nos a administrar com responsabilidade tudo aquilo que recebemos, a trabalhar com dedicação, a tomar decisões com prudência e a manter a esperança, mesmo durante períodos de dificuldade. Que nunca percamos a capacidade de agradecer pelo que já temos enquanto buscamos, com responsabilidade e confiança, aquilo que ainda precisamos conquistar. São José, queremos também pedir que a nossa casa seja preenchida por uma alegria verdadeira. Não uma alegria superficial que desaparece diante do primeiro problema, mas uma alegria que nasce da certeza de que nunca estamos sozinhos. Que possamos recuperar o prazer de estar juntos, de conversar durante uma refeição, de compartilhar uma notícia boa, de rir das coisas simples e de criar memórias que os nossos filhos e familiares levarão para toda a vida. Que a nossa família saiba valorizar os momentos comuns, porque muitas vezes eles são justamente que se transformam nas lembranças mais preciosas. Que haja tempo para escutar, tempo para abraçar, tempo para celebrar e tempo para simplesmente estar presente. Não permitas que a correria, o excesso de preocupações ou as diferenças de opinião nos façam esquecer o privilégio de termos uns aos outros. São José, nós confiamos na tua intercessão, porque contemplamos em tua história um homem que não precisou compreender tudo para continuar obedecendo a Deus. Diante de situações inesperadas, permaneceste firme. Diante das dificuldades, assumiste a tua responsabilidade. Diante da incerteza, escolheste confiar. Ensina-nos a ter essa mesma serenidade quando não conseguirmos enxergar claramente o próximo passo. São José, apresenta ao Senhor cada necessidade da nossa família. Apresenta nossas preocupações, sem que precisemos esconder aquilo que nos aflige. Apresenta também os nossos sonhos, porque Deus conhece o desejo do nosso coração e sabe aquilo que realmente contribuirá para o nosso bem.
intercede para que nossas escolhas estejam alinhadas com a vontade de Deus e para que possamos construir uma vida familiar marcada pela paz, pela responsabilidade e pelo amor. Que a nossa casa seja um lugar onde as pessoas encontrem descanso depois de um dia difícil. Que seja um lugar onde ninguém tenha medo de demonstrar seus sentimentos. Que seja um lugar onde os erros possam ser reconhecidos, os perdões possam ser concedidos e os recomeços possam acontecer. Que seja um lar onde a presença de Deus seja percebida não apenas nas palavras, mas principalmente na maneira como tratamos uns aos outros. São José, temos a confiança de que Deus pode realizar o impossível. Sabemos que a vida possui desafios, mas também sabemos que nenhum desafio precisa ser enfrentado sem esperança. Sabemos que algumas portas serão fechadas, mas também sabemos que novas portas podem surgir. Sabemos que haverá momentos de cansaço, mas também sabemos que haverá dias de celebração. Por isso colocamos a nossa família nas mãos de Deus e pedimos que a tua intercessão nos acompanhe. São José, olha para a nossa família com o teu coração de pai e intercede por nós. Ajuda-nos a construir um lar mais unido, mais alegre, mais acolhedor e mais forte. Que os nossos filhos encontrem em nós bons exemplos, que os nossos pais recebam carinho e respeito, que os casais renovem diariamente o compromisso de caminhar juntos, que os irmãos saibam permanecer unidos e que todos compreendam que família é um presente que precisa ser cuidado todos os dias. São José, nós confiamos a Ti os nossos caminhos. Confiamos principalmente em Deus, que é fonte de toda graça. Nos conduz até Ele e ensina-nos a viver com o coração firme, sem desespero e sem medo do amanhã. E que a partir de hoje, a nossa família caminhe com uma certeza renovada. Não precisamos saber exatamente como tudo será resolvido. Precisamos apenas permanecer unidos, fazer a nossa parte, conservar a esperança e confiar na intercessão daquele que foi escolhido para ser o guardião da Sagrada Família. São José, guarda a nossa casa, acompanha a nossa vida, que a tua presença nos inspire a viver com mais serenidade, mais coragem e mais amor. E que quando olharmos para trás, possamos perceber que muitos caminhos que pareciam impossíveis foram sendo abertos pouco a pouco, que muitas preocupações encontraram solução, que muitas feridas foram curadas e que a nossa família se tornou ainda mais forte porque escolheu permanecer unida. Que Deus abençoe a nossa família, proteja a nossa casa e fortaleça os nossos relacionamentos, iluminando as nossas escolhas e abrindo os caminhos necessários para que possamos viver com dignidade, paz, amor e esperança. São José, intercede por nossa família. São José, protege o nosso lar. São José, acompanhe os nossos caminhos e que pela graça de Deus a nossa família permaneça unida, fortalecida e cheia de fé, hoje e todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
São José, Pai terreno de Jesus e esposo fiel da Virgem Maria, nós nos colocamos neste momento sob a tua poderosa intercessão, com o coração cheio de confiança e esperança. Sabemos que foste escolhido por Deus para uma missão grandiosa, proteger a Sagrada Família, cuidar de Jesus com amor, sustentar o teu lar com um trabalho honesto e permanecer firme, mesmo quando os caminhos pareciam incertos. Por isso hoje, te pedimos que olhes também para a nossa família e nos acompanhe com esse mesmo coração de Pai, levando nossas necessidades ao coração de Deus. São José, visita a nossa casa e contempla tudo aquilo que vivemos. Tu conheces as alegrias que celebramos, mas também conheces as preocupações que muitas vezes escondemos uns dos outros. Tu sabes das responsabilidades que carregamos, das decisões que precisamos tomar, das dificuldades que enfrentamos e dos sonhos que ainda desejamos realizar. Nada do que acontece dentro de uma família passa despercebido aos olhos de Deus. Por isso nós te pedimos, São José, que nos ajude a transformar a nossa casa em um verdadeiro lugar de encontro, acolhimento, compreensão e amor. Que dentro do nosso lar nunca falte a disposição para conversar com respeito, ouvir com paciência e compreender antes de julgar. Quando surgirem diferenças, ajuda-nos a não permitir que pequenas dificuldades se transformem em grandes distâncias. Quando uma palavra ferir, inspira-nos a reconhecer o erro e pedir perdão. Quando alguém estiver cansado, que encontre em nossa família apoio e acolhimento. Quando alguém estiver feliz, que todos saibam celebrar juntos. Que os nossos vínculos sejam fortalecidos, não apenas nos momentos de alegria, mas principalmente quando a vida exigir de nós maturidade, paciência e união. São José, protege especialmente os relacionamentos dentro da nossa família. Não permitas que o orgulho, a falta de diálogo ou as preocupações do cotidiano enfraqueçam aquilo que construímos ao longo dos anos. Dá aos pais sabedoria para orientar os filhos com amor e firmeza. Dá aos filhos um coração capaz de reconhecer o esforço e o carinho de seus pais. Fortalece os casais para que saibam caminhar lado a lado, principalmente nos períodos em que surgirem dificuldades. Que os irmãos aprendam a apoiar uns aos outros e que familiares afastados encontrem, no momento certo, caminhos para a reconciliação. Pedimos também, São José, que a tua intercessão alcance aqueles membros da família que enfrentam batalhas particulares. Tu conheces cada coração, São José, e sabes exatamente onde existe uma necessidade que ninguém mais consegue enxergar. Leva cada uma dessas pessoas diante de Deus e alcança para elas a graça, a força e a direção de que precisam. São José, abre caminhos para a nossa família. Não permitas que o medo nos faça permanecer parados diante das dificuldades. Quando uma oportunidade surgir, dá-nos discernimento para reconhecê-la. Quando precisarmos tomar uma decisão importante,
Concede-nos sabedoria para escolher o que é correto. Quando um caminho parecer difícil, dá-nos perseverança para continuar. E quando uma porta se fechar, ajuda-nos a compreender que Deus pode estar nos conduzindo para uma direção melhor. São José, queremos aprender a olhar para o futuro com confiança, sabendo que a nossa história ainda está sendo escrita. Intercede para que novas oportunidades apareçam, para que boas pessoas cruzem o nosso caminho e para que possamos reconhecer as bênçãos que muitas vezes chegam de maneira simples e silenciosa. Que a nossa família tenha coragem para recomeçar, sempre que for necessário, e humildade para aceitar que alguns dos melhores caminhos podem ser diferentes daqueles que inicialmente imaginamos. São José, olha também para a nossa vida profissional e financeira. Tu conheces o valor do trabalho e sabes como é importante poder oferecer segurança e dignidade àqueles que amamos. Por isso pedimos que intercedas por todos aqueles que estão procurando emprego, esperando uma oportunidade, tentando melhorar seus negócios ou enfrentando dificuldades para equilibrar as contas. Que a partir deste momento, Deus abençoe o trabalho das nossas mãos, conceda-nos portas de crescimento e coloque em nosso caminho oportunidades honestas e capazes de trazer estabilidade para nossa família. Livra-nos da ansiedade que nasce quando olhamos apenas para as contas e esquecemos que Deus continua sendo o nosso provedor. Ensina-nos a administrar com responsabilidade tudo aquilo que recebemos, a trabalhar com dedicação, a tomar decisões com prudência e a manter a esperança, mesmo durante períodos de dificuldade. Que nunca percamos a capacidade de agradecer pelo que já temos enquanto buscamos, com responsabilidade e confiança, aquilo que ainda precisamos conquistar. São José, queremos também pedir que a nossa casa seja preenchida por uma alegria verdadeira. Não uma alegria superficial que desaparece diante do primeiro problema, mas uma alegria que nasce da certeza de que nunca estamos sozinhos. Que possamos recuperar o prazer de estar juntos, de conversar durante uma refeição, de compartilhar uma notícia boa, de rir das coisas simples e de criar memórias que os nossos filhos e familiares levarão para toda a vida. Que a nossa família saiba valorizar os momentos comuns, porque muitas vezes eles são justamente que se transformam nas lembranças mais preciosas. Que haja tempo para escutar, tempo para abraçar, tempo para celebrar e tempo para simplesmente estar presente. Não permitas que a correria, o excesso de preocupações ou as diferenças de opinião nos façam esquecer o privilégio de termos uns aos outros. São José, nós confiamos na tua intercessão, porque contemplamos em tua história um homem que não precisou compreender tudo para continuar obedecendo a Deus. Diante de situações inesperadas, permaneceste firme. Diante das dificuldades, assumiste a tua responsabilidade. Diante da incerteza, escolheste confiar.
Ensina-nos a ter essa mesma serenidade quando não conseguirmos enxergar claramente o próximo passo. São José, apresenta ao Senhor cada necessidade da nossa família. Apresenta nossas preocupações, sem que precisemos esconder aquilo que nos aflige. Apresenta também os nossos sonhos, porque Deus conhece o desejo do nosso coração e sabe aquilo que realmente contribuirá para o nosso bem. Intercede para que nossas escolhas estejam alinhadas com a vontade de Deus e para que possamos construir uma vida familiar marcada pela paz, pela responsabilidade e pelo amor. Que a nossa casa seja um lugar onde as pessoas encontrem descanso depois de um dia difícil. Que seja um lugar onde ninguém tenha medo de demonstrar seus sentimentos. Que seja um lugar onde os erros possam ser reconhecidos, os perdões possam ser concedidos e os recomeços possam acontecer. Que seja um lar onde a presença de Deus seja percebida não apenas nas palavras, mas principalmente na maneira como tratamos uns aos outros. São José, temos a confiança de que Deus pode realizar o impossível. Sabemos que a vida possui desafios, mas também sabemos que nenhum desafio precisa ser enfrentado sem esperança. Sabemos que algumas portas serão fechadas, mas também sabemos que novas portas podem surgir. Sabemos que haverá momentos de cansaço, mas também sabemos que haverá dias de celebração. Por isso colocamos a nossa família nas mãos de Deus e pedimos que a tua intercessão nos acompanhe. São José, olha para a nossa família com o teu coração de pai e intercede por nós. Ajuda-nos a construir um lar mais unido, mais alegre, mais acolhedor e mais forte. Que os nossos filhos encontrem em nós bons exemplos, que os nossos pais recebam carinho e respeito, que os casais renovem diariamente o compromisso de caminhar juntos, que os irmãos saibam permanecer unidos e que todos compreendam que família é um presente que precisa ser cuidado todos os dias. São José, nós confiamos a Ti os nossos caminhos. Confiamos principalmente em Deus, que é fonte de toda graça. Nos conduz até Ele e ensina-nos a viver com o coração firme, sem desespero e sem medo do amanhã. E que a partir de hoje, a nossa família caminhe com uma certeza renovada. Não precisamos saber exatamente como tudo será resolvido. Precisamos apenas permanecer unidos, fazer a nossa parte, conservar a esperança e confiar na intercessão daquele que foi escolhido para ser o guardião da Sagrada Família. São José, guarda a nossa casa, acompanha a nossa vida, que a tua presença nos inspire a viver com mais serenidade, mais coragem e mais amor. E que quando olharmos para trás, possamos perceber que muitos caminhos que pareciam impossíveis foram sendo abertos pouco a pouco, que muitas preocupações encontraram solução, que muitas feridas foram curadas e que a nossa família se tornou ainda mais forte porque escolheu permanecer unida. Que Deus abençoe a nossa família, proteja a nossa casa e fortaleça os nossos relacionamentos,
iluminando as nossas escolhas e abrindo os caminhos necessários para que possamos viver com dignidade, paz, amor e esperança. São José, intercede por nossa família. São José, protege o nosso lar. São José, acompanhe os nossos caminhos. E que pela graça de Deus, a nossa família permaneça unida, fortalecida e cheia de fé, hoje e todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, Pai terreno de Jesus e esposo fiel da Virgem Maria, nós nos colocamos neste momento sob a Tua poderosa intercessão, com o coração cheio de confiança e esperança. Sabemos que foste escolhido por Deus para uma missão grandiosa, proteger a Sagrada Família, cuidar de Jesus com amor, sustentar o Teu lar com um trabalho honesto e permanecer firme, mesmo quando os caminhos pareciam incertos. Por isso hoje, te pedimos que olhes também para a nossa família e nos acompanhe com esse mesmo coração de Pai, levando nossas necessidades ao coração de Deus. São José, visita a nossa casa e contempla tudo aquilo que vivemos. Tu conheces as alegrias que celebramos, mas também conheces as preocupações que muitas vezes escondemos uns dos outros. Tu sabes das responsabilidades que carregamos, das decisões que precisamos tomar, das dificuldades que enfrentamos e dos sonhos que ainda desejamos realizar. Nada do que acontece dentro de uma família passa despercebido aos olhos de Deus. Por isso nós te pedimos, São José, que nos ajude a transformar a nossa casa em um verdadeiro lugar de encontro, acolhimento, compreensão e amor. Que dentro do nosso lar nunca falte a disposição para conversar com respeito, ouvir com paciência e compreender antes de julgar. Quando surgirem diferenças, ajuda-nos a não permitir que pequenas dificuldades se transformem em grandes distâncias. Quando uma palavra ferir, inspira-nos a reconhecer o erro e pedir perdão. Quando alguém estiver cansado, que encontre em nossa família apoio e acolhimento. Quando alguém estiver feliz, que todos saibam celebrar juntos. Que os nossos vínculos sejam fortalecidos, não apenas nos momentos de alegria, mas principalmente quando a vida exigir de nós maturidade, paciência e união. São José, protege especialmente os relacionamentos dentro da nossa família. Não permitas que o orgulho, a falta de diálogo ou as preocupações do cotidiano enfraqueçam aquilo que construímos ao longo dos anos. Dá aos pais sabedoria para orientar os filhos com amor e firmeza. Dá aos filhos um coração capaz de reconhecer o esforço e o carinho de seus pais. Fortalece os casais para que saibam caminhar lado a lado, principalmente nos períodos em que surgirem dificuldades. Que os irmãos aprendam a apoiar uns aos outros e que familiares afastados encontrem, no momento certo, caminhos para a reconciliação. Pedimos também, São José, que a tua intercessão alcance aqueles membros da família que enfrentam batalhas particulares. Tu conheces cada coração, São José,
e sabes exatamente onde existe uma necessidade que ninguém mais consegue enxergar. Leva cada uma dessas pessoas diante de Deus e alcança para elas a graça, a força e a direção de que precisam. São José, abre caminhos para a nossa família. Não permitas que o medo nos faça permanecer parados diante das dificuldades. Quando uma oportunidade surgir, dá-nos discernimento para reconhecê-la. Quando precisarmos tomar uma decisão importante, concede-nos sabedoria para escolher o que é correto. Quando um caminho parecer difícil, dá-nos perseverança para continuar. E quando uma porta se fechar, ajuda-nos a compreender que Deus pode estar nos conduzindo para uma direção melhor. São José, queremos aprender a olhar para o futuro com confiança, sabendo que a nossa história ainda está sendo escrita. Intercede para que novas oportunidades apareçam, para que boas pessoas cruzem o nosso caminho e para que possamos reconhecer as bênçãos que muitas vezes chegam de maneira simples e silenciosa. Que a nossa família tenha coragem para recomeçar, sempre que for necessário, e humildade para aceitar que alguns dos melhores caminhos podem ser diferentes daqueles que inicialmente imaginamos. São José, olha também para a nossa vida profissional e financeira. Tu conheces o valor do trabalho e sabes como é importante poder oferecer segurança e dignidade àqueles que amamos. Por isso pedimos que intercedas por todos aqueles que estão procurando emprego, esperando uma oportunidade, tentando melhorar seus negócios ou enfrentando dificuldades para equilibrar as contas. Que a partir deste momento, Deus abençoe o trabalho das nossas mãos, conceda-nos portas de crescimento e coloque em nosso caminho oportunidades honestas e capazes de trazer estabilidade para nossa família. Livra-nos da ansiedade que nasce quando olhamos apenas para as contas e esquecemos que Deus continua sendo o nosso provedor. Ensina-nos a administrar com responsabilidade tudo aquilo que recebemos, a trabalhar com dedicação, a tomar decisões com prudência e a manter a esperança, mesmo durante períodos de dificuldade. Que nunca percamos a capacidade de agradecer pelo que já temos enquanto buscamos, com responsabilidade e confiança, aquilo que ainda precisamos conquistar. São José, queremos também pedir que a nossa casa seja preenchida por uma alegria verdadeira. Não uma alegria superficial que desaparece diante do primeiro problema, mas uma alegria que nasce da certeza de que nunca estamos sozinhos. Que possamos recuperar o prazer de estar juntos, de conversar durante uma refeição, de compartilhar uma notícia boa, de rir das coisas simples e de criar memórias que os nossos filhos e familiares levarão para toda a vida. Que a nossa família saiba valorizar os momentos comuns, porque muitas vezes eles são justamente que se transformam nas lembranças mais preciosas. Que haja tempo para escutar, tempo para abraçar, tempo para celebrar e tempo para simplesmente estar presente. Não permitas que a correria, o excesso de preocupações
ou as diferenças de opinião nos façam esquecer o privilégio de termos uns aos outros. São José, nós confiamos na tua intercessão, porque contemplamos em tua história um homem que não precisou compreender tudo para continuar obedecendo a Deus. Diante de situações inesperadas, permaneceste firme. Diante das dificuldades, assumiste a tua responsabilidade. Diante da incerteza, escolheste confiar. Ensina-nos a ter essa mesma serenidade quando não conseguirmos enxergar claramente o próximo passo. São José, apresenta ao Senhor cada necessidade da nossa família. Apresenta nossas preocupações, sem que precisemos esconder aquilo que nos aflige. Apresenta também os nossos sonhos, porque Deus conhece o desejo do nosso coração e sabe aquilo que realmente contribuirá para o nosso bem. Intercede para que nossas escolhas estejam alinhadas com a vontade de Deus e para que possamos construir uma vida familiar marcada pela paz, pela responsabilidade e pelo amor. Que a nossa casa seja um lugar onde as pessoas encontrem descanso depois de um dia difícil. Que seja um lugar onde ninguém tenha medo de demonstrar seus sentimentos. Que seja um lugar onde os erros possam ser reconhecidos, os perdões possam ser concedidos e os recomeços possam acontecer. Que seja um lar onde a presença de Deus seja percebida não apenas nas palavras, mas principalmente na maneira como tratamos uns aos outros. São José, temos a confiança de que Deus pode realizar o impossível. Sabemos que a vida possui desafios, mas também sabemos que nenhum desafio precisa ser enfrentado sem esperança. Sabemos que algumas portas serão fechadas, mas também sabemos que novas portas podem surgir. Sabemos que haverá momentos de cansaço, mas também sabemos que haverá dias de celebração. Por isso colocamos a nossa família nas mãos de Deus e pedimos que a tua intercessão nos acompanhe. São José, olha para a nossa família com o teu coração de pai e intercede por nós. Ajuda-nos a construir um lar mais unido, mais alegre, mais acolhedor e mais forte. Que os nossos filhos encontrem em nós bons exemplos, que os nossos pais recebam carinho e respeito, que os casais renovem diariamente o compromisso de caminhar juntos, que os irmãos saibam permanecer unidos e que todos compreendam que família é um presente que precisa ser cuidado todos os dias. São José, nós confiamos a Ti os nossos caminhos. Confiamos principalmente em Deus, que é fonte de toda graça. Nos conduz até Ele e ensina-nos a viver com o coração firme, sem desespero e sem medo do amanhã. E que a partir de hoje, a nossa família caminhe com uma certeza renovada. Não precisamos saber exatamente como tudo será resolvido. Precisamos apenas permanecer unidos, fazer a nossa parte, conservar a esperança e confiar na intercessão daquele que foi escolhido para ser o guardião da Sagrada Família. São José, guarda a nossa casa, acompanha a nossa vida,
Que a Tua presença nos inspire a viver com mais serenidade, mais coragem e mais amor. E que quando olharmos para trás, possamos perceber que muitos caminhos que pareciam impossíveis foram sendo abertos pouco a pouco, que muitas preocupações encontraram solução, que muitas feridas foram curadas e que a nossa família se tornou ainda mais forte porque escolheu permanecer unida. Que Deus abençoe a nossa família, proteja a nossa casa e fortaleça os nossos relacionamentos, iluminando as nossas escolhas e abrindo os caminhos necessários para que possamos viver com dignidade, paz, amor e esperança. São José, intercede por nossa família. São José, protege o nosso lar. São José, acompanhe os nossos caminhos. E que pela graça de Deus, a nossa família permaneça unida, fortalecida e cheia de fé, hoje e todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.